Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens and my whole city. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e pois é, ainda estamos aqui, né? Enquanto houver temporada, a gente continua. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba. Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sem grandes motivos para comemorar, né? Mais uma derrota dentro da divisão. 1-3 na divisão na temporada. As coisas vão desandando e deixando a gente preocupado. Eu não diria nem preocupado, eu diria triste e puto. E João Gabriel Gelli, boa tarde para você também, João. Boa tarde, Cleverton. Boa tarde, Giba. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Cara, assim, a gente mantém muito a sensação da semana passada, né? De que é um time muito resiliente, é um time que vai brigar até o fim, mas as lesões se acumulando de tal forma que, fica muito difícil de você competir no nível mais alto. Então, assim, por mais que o time esteja 8-5, ainda lidere a AFC Norte, não existe muita expectativa de que esse time vá longe, e assim, eu diria que tem uma boa chance de não ir para os playoffs nesse momento. Então, assim, vamos analisar um pouquinho do que aconteceu nesse jogo contra o Browns, ver o que a gente imagina de cenário daqui para frente, mas não é um momento de otimismo na temporada. Pois é, né? 22 Baltimore Ravens, 24 Cleveland Browns, aquela derrota que foi quase deu para buscar, para deixar as coisas melhores na divisão, mas não deu. O time dá sinais de resiliência, mas eu acho que chegamos no limite do que dá para fazer com essa maluquice de lesões. Problemas na linha ofensiva, Tyler Huntley jogando pelo Baltimore Ravens, a defesa mostrando alguma evolução. Vamos falar de tudo isso depois dos recados. Bora lá. Recados rápidos, galera. Bora lá. Você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Tá bom? Lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente, não puder, enfim, você pode nos ajudar de outras formas. Nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora, tá bom? O que você pensar, a gente está lá. Então, se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente, faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback. Se você então escuta pelo aplicativo de podcast da Apple, melhor ainda, vai lá na loja, vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa suas estrelinhas honestas, deixa o seu comentário, porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. Nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? Redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos twitters, @Casa do Corvo, @BRadiansPra, @JGGL, nosso Instagram,
Casa do Corvo, e tem nosso canal no YouTube também, vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro para você acompanhar, tá bom? E se você tá a fim de comentar e debater sobre o episódio, cola lá em fambonanet.com.br, deixa o seu recado, deixa o seu comentário no post desse episódio, tá bom? fambonanet.com.br, o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte internet afora, tá bom? Tem podcast sobre NFL, NBA, MLB, NHL, não só sobre cada esporte específico, mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas, tá bom? Então é quase certeza de ter um podcast pro seu esporte favorito, pra sua franquia favorita, tá bom? E já que você tá lá no Fambonanet, passa na Casa do Corvo e deixa o seu comentário, tá bom? Agora sim, vamos pra pauta. E antes da gente começar, um Twitter aqui, parece que rolou um surto de Covid dentro do Cleveland Browns. Uma semana de atraso, né, porra? Agora não adianta mais nada. Agora já foi, né? Paciência. Bom, vamos lá. Senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli. É interessante ver como a chave desse time virou para os dois lados. Nós começamos a temporada reclamando bastante da defesa e tendo boas expectativas com o ataque, Lamar Jackson evoluindo como passador, Marquise Brown e Mark Andrews caminhando para mais de 1.000 jardas, e aí aparece o Rashad Bateman mostrando-se um calouro bem importante, foi importante inclusive nesse jogo do Cleveland Browns, mas parece que a maré virou para os dois lados. Hoje a gente elogia a defesa, inclusive apareceu um tweet da Sarah Ellison falando que o Baltimore Ravens não permite mais de 17 pontos por jogo já há 5 semanas. E é claro, para você que está fazendo as contas, estamos falando da defesa permitir. Não, a defesa. Isso, estamos falando da defesa permitir pontos. Ok, o Cleveland Browns fez 24 porque teve um touchdown defensivo. Mas, de qualquer forma, a defesa evoluiu e nós estamos vendo uma regressão do ataque. E não é como se tivéssemos perdido playmakers, não, a gente hoje ainda mantém um pouco de recebedores muito bom, com Sammy Watkins, Marquise Brown, Rashad Bateman, Mark Andrews, pode colocar o Patrick Ricard também aí nesse bolo, mas as coisas não estão funcionando, e aí, Giba, podemos começar com o principal culpado, tá? E nesse episódio eu não quero tanto falar de Lamar Jackson, até porque ele praticamente não jogou esse jogo, apesar de ter apresentado os mesmos problemas. Se fôssemos falar dos problemas de Lamar Jackson, a gente seria repetitivo de acordo com o que falamos semana passada. Mas precisamos falar dela. Eu acho que nem dá pra falar de problemas do Lamar. Ele jogou quase nada, ele fez 4 passes, acertou os 4 para 17. Assim, não dá pra dizer muito o que foi, né? Exatamente. Porém, não só ele, mas como o Tyler Huntley sofreu do mesmo mal, que é a linha ofensiva do Baltimore Ravens virou, e aqui eu vou usar a mesma expressão que você usou no Twitter, Giba, um apocalipse. Se a gente, pelo menos Kevin Zeitler ainda mostrando serviço, alguém que não está permitindo sacks, não está permitindo QB hits, não dá para falar o mesmo do resto da linha. O Alejandro Villanueva tem se mostrado o pior jogador de linha ofensiva da temporada, pelo menos de acordo com a PFF. Se não é o pior, está caminhando para isso. Tyre Phillips veio para substituir o Patrick McCarry e foi uma queda de qualidade muito significativa. Ali do lado esquerdo não salva ninguém. A gente não está vendo esperanças de Ben Cleveland entrar nessa linha ofensiva. Giba Pérez, socorro. Eu acho que tem um peso muito grande do fato do Ravens os dois possivelmente a pior dupla de tackles da NFL. Assim. É uma tragédia. O Tyre Phillips é um completo incapaz. O Villanueva não acerta nada e quando a jogada sai bem, ele tem um holding que anula ela. E isso tem pesado demais no desempenho do time. Foram 3 sacks e meio pro TJ Watt na semana anterior, 3 sacks e meio de novo, dessa vez pro Myles Garrett essa semana. São 2 dos melhores pass rushers da NFL, são, mas 3 sacks e meio com 2 fumos forçados e um retornado para touchdown é um número altíssimo. Então o que a gente está vendo é uma dupla de tackles
absolutamente incapaz de dar condições ao quarterback de produzir. E aí isso tudo vai afetando o desempenho do quarterback naturalmente. Ele começa a ficar desconfortável no pocket, o relógio mental dele da jogada se acelera e ele começa a tomar decisões erradas por causa disso, porque ele sabe que ele não pode ficar muito tempo ali, ele não se sente confortável. Tudo é um efeito dominó, e que vai impactando em todas as áreas do time. E o que a gente viu nesse jogo foi novamente isso. A gente pode dar vários descontos para o ataque nessa partida, até por conta da mudança de quarterback no meio do jogo, mas o que a gente tinha visto nos 2 primeiros drives, até o Lamar machucar, não era nem um pouco empolgante. Era um ataque que não estava conseguindo produzir absolutamente nada, como foi nas semanas anteriores. E o Huntley ali, quando entrou, já 17-3 no jogo, 17-0, se não me engano, no jogo, aquele desespero, ele conseguiu... Quer dizer, quando ele entrou, estava 14-0, se não me engano. Não, estava 10-0. E ali o Tyler Huntley, quando entrou, estava 10-0 no jogo já, e obviamente não conseguiu produzir absolutamente nada. O Browns foi piorando a situação e a gente foi pro intervalo perdendo por 24-6, com o QB reserva. Então, acho que se a gente tira alguma coisa de positiva desse jogo, sim, podemos ver alguma coisa positiva, é o que o Jerry falou. O time foi resiliente, o time brigou, ele tentou até o final, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todos os desfalques, ele tentou, ele brigou e ele quase conseguiu buscar a virada. Faltou um detalhe ali, e aí, quando você chega numa situação extrema em que você precisa desesperadamente acertar tudo, uma hora você vai errar alguma coisa que pode custar caro, e foi exatamente o que aconteceu. Nós tivemos 2 drives para touchdowns que quase que deram condições de empatar o jogo, mas erramos uma conversão de 2 pontos. E aí a gente conseguiu um onside kick, mas tivemos um sack novamente, dessa vez de Jadeveon Clowney, que basicamente matou a nossa última possibilidade de virar o jogo e ganhar. Então, assim, o ataque, enquanto a linha ofensiva não melhorar, enquanto a dupla de tackle não melhorar, aí eu dou até um leve desconto pro Ben Powers, porque dos 3 ele é o menos pior. E aí você tem um cara do teu lado que tá tendo um desempenho trágico na temporada, às vezes não pode atrapalhar ele um pouco. Talvez ele com uma unidade um pouco mais acertada consiga render um pouquinho melhor. Ele teve um final de ano bem interessante jogando do lado direito ano passado, não foi um absurdo, mas ele foi ok. Mas esse ano ele tá sofrendo bem mais, tendo mudado de lado e com um left tackle que realmente não tá conseguindo produzir absolutamente nada. Eu quero meter aqui rapidinho, aproveitar. Você falou do Ben Powers, o meu problema com ele eu acho ele muito ruim, tá? Pra mim já começa com esse fator, mas a grande diferença... Que ótimo, né? Meu problema com o jogador, eu acho ele ruim. Mas a minha questão aqui maior é que, ao contrário do Villanueva e do Tyler Phillips, a gente tem uma opção para substituir o Ben Powers. Me fugiu o nome dele por 2 segundos aqui. A gente tem a opção, né? O Blaine Cleveland pode ser usado ali. Se o Jawan James volta, você pode botar o Tyler Phillips de volta de left guard, né? Que, em teoria, é a posição que ele deveria jogar melhor. Ele tá jogando como right tackle, ele essencialmente, né, ele é a terceira opção do time na posição nesse ano. Né? Primeiro era o Villanueva, veio a lesão do Stanley, o Villanueva virou left tackle, virou o Mecari, o right tackle, ele machucou, agora virou o Tyler Phillips. Mas é essa situação que tá. Enquanto isso, o Ben Powers é o titular a temporada inteira, não saiu do time, né? Desde que o Tyler Phillips se machucou lá no jogo contra o Raiders, o Ben Powers entrou, ficou como titular e tá assim desde então e com um desempenho péssimo. Ele é constantemente dominado no ataque aéreo, né, na proteção de passe ele vai muito mal e nas corridas ele faz o trabalho só ok. Então, assim, não é um cara que vale o espaço que o Ravens tem investido nele, né, os snaps que ele tem investido. Assim, eu não tenho problema no Ben Powers da vida ser uma opção de banco, mas para ele ser o seu titular inquestionável, chega um momento que começa a incomodar. Em um time que precisa tanto achar uma faísca, alguma coisa para mudar, essa é uma das poucas mudanças que eu consigo enxergar como, vamos ver no que dá. Né? Bota o Ben Cleveland, a não ser que ele esteja completamente fora de condição física. Aí a comissão técnica, obviamente, vai saber muito mais do que eu. E assim, obviamente, tecnicamente também eles vão saber mais do que eu. Mas eu digo no sentido de crítica que eu posso fazer à comissão técnica de todo o procedimento que eles estão tomando nessa temporada, que assim, a quantidade de lesões que o time teve é difícil de gerenciar. Só do time estar 8-5 nesse momento já é um grande mérito. Agora, se você ainda quer brigar por alguma coisa, se você ainda quer chegar mais longe, atingir os playoffs, tá claro que precisa mudar alguma coisa.
E para mim a coisa mais óbvia de se mudar dentro de esquema, dentro de pessoal que está em campo, é botar o Blake Cleveland no lugar do Ben Powers. Tá? Para mim essa é a única mudança que é fácil, tá ali na sua cara. E aí a outra mudança, né, que a gente vai chegar daqui a pouco, mas aí tá mais em termos de plano de jogo, é envolver mais o Rashad Bateman. Mas, assim, são algumas visões gerais, né? Eu até ia falar isso. O problema dos tackles é que a gente não tem o que fazer, realmente. São os que tem, e mal e porcamente os que tem, né? Porque o Tyre Phillips, como o Jerry falou, ele de guard talvez não seja tão ruim quanto de tackle. Ele é fraco em qualquer posição, mas de guard ele talvez não seja tão ruim quanto de tackle. Só que, além de ter sido improvisado na direita, ele passou o training camp inteiro treinando de guard, de left guard. Ele começou a temporada como left guard titular e machucou logo no jogo contra o Raiders, e aí entrou o Ben Powers no lugar dele e não mais voltou pro time. Então você tem um problema que não tem solução. Os tackles, não há solução, a não ser que o Javon James, que teve uma ruptura de tendão de Aquiles em abril, volte jogando em altíssimo nível por um milagre da natureza em dezembro, a gente não tem como melhorar demais. O Mekari talvez volte de lesão nas próximas semanas e consiga melhorar um pouquinho ali o right tackle e tal, mas pro lado esquerdo não tem o que fazer, realmente. Você não tem ninguém que consiga da mínima condição ali. Só considerando ainda mais essa questão do Javon James, né, que muita gente pode ver, a esperança, tá certo, o torcedor tem que ter esperança em alguma coisa, tem que se agarrar em alguma coisa nesse momento, mas não só ele tá voltando de uma ruptura no tendão de Aquiles, num tempo curto, ele não jogou na temporada passada, porque ele resolveu ficar de fora da temporada por causa da Covid, então assim, é um cara que tá basicamente 2 temporadas fora, nunca foi um jogador de altíssimo nível, sempre foi um bom right tackle, tá? Mas longe de ser um jogador de elite, então assim, é difícil acreditar que ele voltaria jogando no nível mais alto também. Então realmente é uma situação que rezar para, sei lá, os caras acertarem, mas é o que eu acho, assim, alguma coisa precisa ser feita, porque do jeito que tá não tá funcionando. E uma coisa que me incomoda, sim, eu concordo com tudo que foi dito aqui, e essa parte dos tackles realmente preocupa, mas uma coisa que me incomoda, falta de talento, tá, ok. Agora, tem um detalhe no Alejandro Villanueva, que é a falta de disciplina. A falta de disciplina do Alejandro Villanueva me incomoda demais. E eu não sei o quanto essa informação está correta, então eu peço um pouco de parcimônia no que eu estou falando para você, querido ouvinte. Mas eu vi aqui no Twitter alguém mencionando Zeitler, Bozeman, Powers e Tyre Phillips. Eles tiveram 7 faltas de hold. O Alejandro Villanueva sozinha teve 9. E, cara, é muito frustrante você ver essa falta de disciplina, porque o time desempenha uma jogada boa, jogando daquele jeito, sofrido, movendo as correntes com sangue, suor e lágrimas. E aí, nossa, uma jogada boa, finalmente estamos avançando em campo. Falta e holding do Villanueva. Se eu pudesse, eu mandava o Villanueva de volta para Pittsburgh. Como eu não posso, não tem ninguém para pôr do lado dele, vamos ter que aguentar esse cara aí. Mas falando de coisa boa desse jogo, e já que o Gelli puxou o bonde, mesmo jogando com um quarterback reserva, parece que o Rashad Bateman consegue se virar em qualquer situação, né, Gelli? Cara, o Bateman é um wide receiver de alto nível, cara. É um jogador que a gente pode ter certeza que vai fazer parte desse plano de ataque ofensivo por um longo tempo. Provavelmente o melhor wide receiver draftado pelo Ravens, que eu me lembre. Temporada de calouro muito, muito boa. É um cara com mãos que têm sido confiáveis. É um cara capaz de produzir depois da recepção, não cai fácil, é elusivo, vence bolas contestadas. A recepção dele na 4ª descida no último touchdown do Ravens no jogo foi excepcional, o ajuste que ele fez ali para buscar a bola, encontrou ela no ar, o passe estava um pouco mais curto, venceu na batalha física ali também. Então, assim, cara, é um wide receiver completo, joga mais físico, mais alto do que ele mede, de fato. É um calouro, assim, de muito, muito potencial. Um cara que a gente tem que ficar de olho e tem tudo, assim, se o Hollywood Brown se provou já nessa temporada como um bom alvo, mais do que um alvo em profundidade, um cara um pouco mais completo também, e tem a química
já bem estabelecida com o Lamar, eu acho que o Bateman também está se mostrando o jogador de maior potencial desse grupo de wide receivers. Quem diria, né, que se você usasse o seu wide receiver escolhido na primeira rodada, que tem um potencial enorme, ele seria um bom jogador, né? Acho assim, a gente já via potencial no Bateman desde o primeiro jogo, mesmo a gente precisa sempre ressaltar, ele ficou 5 semanas fora, voltou já com o time jogando, tendo que se recuperar de uma lesão, teve uma cirurgia, tudo isso obviamente atrapalhou o desenvolvimento dele. Além disso, ele é o terceiro wide receiver do time, né, em termos de utilização, ele está ganhando mais espaço porque o Watkins está machucado, e ainda assim ele tem 400 jardas na temporada, mesmo sem ter, por exemplo, mais de um alvo contra os Steelers na semana anterior. É um cara que realmente tem um potencial absurdo, um excelente corredor de rotas, você vê ele brigando pelas bolas, o que eu acho que falta, e aí não é só com ele não, eu acho que falta muito pro Lamar, isso é essa confiança de passar bolas em situações de 50-50, pro seu recebedor brigar no alto, coisa que o Lamar não faz. Você viu o Huntley fazendo em algumas circunstâncias com o Bateman e com o próprio Mark Andrews nesse jogo, depois que ele entrou, de jogar bolas pro wide receiver brigar, ou então que ele não claramente ganhou na rota, ele não tá com um distanciamento absurdamente claro, mas ele, colocando a bola no lugar certo, ele consegue fazer a jogada e pegar. Isso é uma coisa que acho que tem faltado pro Lamar e que o Huntley mostrou nesse jogo. Não tô dizendo que o Huntley é melhor que o Lamar, só pra deixar claro aqui, mas nesse jogo o Huntley mostrou isso em algumas situações e isso o Bateman tirou proveito, fazendo grandes jogadas. A primeira ganhou no braço, né? Poderia até ter sido marcada uma interferência ali, dependendo do que fosse, mas se impôs fisicamente, ganhou do Greedy Williams no alto, pegou a bola, fez um touchdown que foi roubado, diga-se de passagem. Ninguém tirou da minha cabeça que ele conseguiu entrar na endzone, e não tem imagem que me prove o contrário, não importa se vocês forem falar ou mandar pra mim. E na segunda, um passe excelente do Tyler Huntley também, uma outra big play dele, caiu macia no colo dele, ali pra converter uma quarta para 6. Então o Bateman é um cara de muito potencial e que, se for bem utilizado, vai ter um impacto enorme nesse ataque. Você ter o Watkins, por exemplo, como terceiro wide receiver nesse momento, deixar ele se recuperar com calma, utilizar ele em situações cruciais no final da temporada pode ser excelente. Só que para isso a gente precisa que a proteção funcione. Olha, porque a Casa do Corvo se nega a ficar discutindo a arbitragem porque é um desperdício de tempo, mas se for falar as coisas que a arbitragem deixou de marcar ou marcou ao contrário, né? Essa discussão vai longe. Um segundo, porque você sabe, né? Quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que eu detesto discussão de arbitragem. Eu sou a pessoa que sempre diz, né, que a arbitragem é um não assunto, não é algo que se discute, vai dar merda ou vai dar algo favorável para todos os times em algum momento. Eles são ruins mesmo, eles não são enviesados. Agora, a interferência que marcaram do Chris West lá acho que foi o primeiro drive de pontuação do Cleveland Browns, cara, aquilo ali foi bizarro. A falta foi claramente em cima do West e deram a falta dele. Ele tava olhando pra bola, tava buscando interceptação, o braço dele é segurado e marcam a falta dele. Cara, aquilo ali foi bizarro. Mas enfim, botei essa pra fora, podemos seguir. Eu acho que, feitas essas observações, antes da gente virar pra defesa, talvez precisemos discutir algumas decisões ou algumas coisas que deram errado, porque 24-22 para o Cleveland Browns, o Baltimore Ravens teve alguma chance. Mas aí a gente volta e lembra daquele fumble do Tyler Huntley, que decidiu sair correndo com a bola. A gente lembra de uma 4ª-6 que se converte, aquilo ali poderia ter definido o jogo. Parece que, por mais que o Baltimore Ravens tente, o Baltimore Ravens reme, consiga mover as correntes e tudo mais, poxa vida, Gera, esse monte de decisão ruim dói depois do apito final, né? Cara, mas assim, faz parte do jogo, né? Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar. Eu não tenho problema com a chamada da 4ª descida, tá? Eu acho que eu tô na minoria, deve ser uma opinião impopular, mas eu não tenho problema com aquela chamada não, tá? Dessa vez a gente discordou aquela vez lá contra Cincinnati, mas dessa vez eu concordo contigo, tá? Acho que naquela situação deveria ter sido chamado mesmo, até porque já tínhamos convertido uma antes. Então não vejo problema. E nesse caso aqui, né, é um caso que, obviamente, a gente tá
A gente tá falando da mesma quarta descida, né? Do fim do jogo, né? Isso. Obviamente tinha que se buscar a conversão, então não tem discussão quanto a isso. A 4-6, que não é uma situação simples de converter. O Browns mostrou um monte de... mostrou blitz nessa jogada, eles alinharam com 6 jogadores indicando que iam para pressão, né, pré-snap. Então, como o Ravens estava com 5 recebedores, então isso configuraria um cover 0, tá? O Browns foi com esses 6 jogadores, a pressão chega muito rápido no Tyler Huntley, e o Huntley, ele leu isso, ele sabia que isso ia acontecer, então ele viu, ele foi para a rota mais rápida que ele podia encontrar ali, que era justamente a do Rashad Bateman. Ali o que eu acho que aconteceu foi uma falha de execução, tá? Tem o wide receiver que está alinhado próximo dele, ele corre uma rota meio post, uma skinny post, que é uma post mais curta, que eu acredito que a ambição dele era meio que atrapalhar a rota do Denzel Ward, né, o cornerback do Browns, que está jogando em cobertura off, ele está mais afastado, jogando já na linha de scrimmage, e o Denzel Ward está lendo os olhos do quarterback. Ele vê que o Tyler Huntley está mirando no Rashad Bateman, e ele faz esse passe. O Bateman, se você observa a jogada, ele faz um release, né, a saída dele da linha de scrimmage, ele demora um segundinho ali para fazer essa saída. Isso é feito justamente para dar tempo para essa rota do wide receiver que está do lado dele, que eu não lembro quem se desenvolver, o cara avançar em direção ao fundo do campo, e provavelmente o objetivo era que essa rota que está no padrão vertical dela, né, é a parte linha reta dessa rota post, ela atrapalhar a rota, né, o caminho do Denzel Ward até o Rashad Bateman, e isso liberar o meio do campo. É uma chamada que, se não tem blitz, ela tem outras rotas, ela tem rotas que atacam o fundo do campo, ela tem 3 rotas atacando níveis diferentes no lado direito, e ela tem esse desenho no lado esquerdo que servia justamente para essa situação. Se o Tyler Huntley tivesse um tempinho a mais para fazer a jogada, ele poderia encontrar outra opção ali para converter, que eu acho que a jogada até dá certo, tá? Agora, em outros aspectos, por exemplo, esse wide receiver ali, ele estava conseguindo uma boa separação para o meio do campo. Agora, uma grande jogada do Denzel Ward, uma pequena falha de execução e não deu para converter. Também não vai se acertar sempre, então faz parte. Isso é do jogo, tá? E aí, a outra decisão que teve nessa partida, que foi alvo de discussão, e aí, honestamente, é uma discussão que para mim é completamente imbecil, não faz sentido existir essa discussão, mas é muito voltada a analistas da TV americana, principalmente o Phil Simms, né, que trabalha como analista, acho que da CBS. Ele estava criticando a decisão do John Harbaugh de ir para a conversão dos 2 pontos depois do touchdown, né, que deixou o jogo em 24-15, né, ali estava 24-15, o Ravens podia chutar o extra point e ficar 24-16 ou tentar a conversão de 2 pontos e ficar 24-17. Toda a questão ali você está então perdendo o jogo naquele instante por 9 pontos. 9 pontos são 2 posses de bola. Se você vai pro ponto extra, você vai ficar com 8 pontos de diferença. Se você vai para a conversão de 2 pontos, você torna a diferença em um touchdown com uma conversão com uma conversão simples depois, né, de extra point. Que, assim, é subestimado o quanto é diferente você converter o extra point em relação a converter uma conversão de 2 pontos. A conversão de 2 pontos ela tem uma taxa média de uns 50% de conversão, enquanto o extra point está para lá de uns 95%. Né? Então, assim, existe... Pensando que a gente tem o Tucker que está para lá de 98%. Né? Exatamente. Não, mais 99%. Quantos extra points você já viu o Tucker errando? Eu lembro de 1 ou 2. Ele errou 2. Ele errou 2 na carreira, sim. 2 ou 3. Eu acho que ele teve uma temporada... Acho que a temporada passada ele errou 2 e teve aquele contra o Saints. Foi o primeiro que ele errou. O do Saints é o marcante. Eu lembro dele errando ano passado também. Enfim. O do Saints é aquele meme famoso da careta dele depois que erra o chute, né? Não é tão famoso assim. Mas, enfim. Aquele frame dele com o olho arregalado logo depois que ele erra o extra point. Foi famosinho, né? Nunca associei que era com essa jogada. São 4 extra points errados na carreira, tá? Só pra... Fora de 98,9%. 99% não. E o Ravens ainda tá com um baixo aproveitamento de conversão de 2 pontos essa temporada, né? Deve ter uns 30%, menos, entre 30% e 40%, eu acho.
de taxa de conversão. Acho que não só essa temporada, desde que o Lamar assumiu, acho que são só 2 ou 3, né? Uma 2 ou 3? Né? Acho que contra o Colts foram 2. Sim. Mas, enfim, concluindo. Ali você quer, quando você tá perdendo por 9 pontos, você quer tentar a conversão de 2 pontos logo, porque você já vai saber qual é o desenho do resto do jogo. Se você converte, você sabe que você tá a 7 pontos só de diferença. Então você tá um touchdown e um extra point. Se você falha, você sabe que você tá a 2 posses de diferença e você sabe que o que você tem que mudar na sua estratégia, na sua abordagem como treinador para atacar o resto do jogo, para tentar compensar por essas 2 posses de bola. Então isso é uma situação que ali você está optando por ter a informação o mais cedo possível. Se você deixa para fazer a conversão de 2 pontos só no último lance da partida, o que você está fazendo, na verdade, se você está pensando num problema matemático, uma questão de otimização, a sua função objetivo ali é basicamente você quer maximizar o tempo em que o jogo está aparecendo sob controle, dentro do alcance. Só que, você pode chegar lá, não converter e ali você já perdeu o jogo. Você não tem a possibilidade de tentar correr atrás, que nem o Ravens teve a oportunidade de correr atrás agora. Né? Mudar um pouco a estratégia, focar mais em passes longos, tentar avançar no campo para compensar essas 2 posses de bola. Por isso que essa é uma decisão super simples, não tem discussão. Você tentar o extra point ali é o erro. O certo é você tentar a conversão de 2 pontos. Tá? Bato aqui o martelo, acabou a discussão. Eu inclusive estava em discussão no Twitter durante o jogo. Pra mim não faz o menor sentido adiar o problema. Você teria que tentar a conversão de 2 pontos em algum momento. Porque deixar pra depois, você pode tentar ali se você converte, você joga a pressão pro Browns, o Browns sabe que agora é um touchdown normal, e você já tem a informação de que você precisa só de um drive. Você pode trabalhar melhor o seu jogo corrido, você abre o seu playbook muito mais. Se você erra, você sabe que você precisa limitar o seu playbook às jogadas que vão gastar menos tempo para você conseguir os 2 drives que você precisa. Você não ter essa informação faria com que, por exemplo, situação que talvez você conseguisse o touchdown, e aí se você erra, você não teria nem tempo de tentar depois. O problema foram os drives que a gente desperdiçou no meio desse caminho. Quando teve 24-15, a gente teve um drive logo depois, a gente forçou o three and out do Browns, e teve um drive de um three and out logo em seguida, e aí perdeu o tempo de jogo. Então o problema nunca foi, em nenhum momento, ter arriscado a conversão de 2 pontos ali. Foi o fato de ter errado a conversão de 2 pontos, isso aí, mas aí faz parte do jogo, né? Você está arriscando mesmo, e o fato de que a gente não conseguiu aproveitar as oportunidades que nos foram dadas durante a partida. Eu concordo totalmente com o Jé. Pois é. Eu acho que da parte do ataque já arrematamos tudo. Não sei se vocês vão querer colocar mais alguma coisa. Eu quero. Vai. Que jogador é Mark Andrews, hein? O cara é um absurdo. O que ele fez nesse jogo é excepcional. É o melhor tight end dessa temporada da NFL. Falo sem medo de errar. Vale lembrar, ele recebeu os 11 passes que foram na direção dele para 115 jardas, bateu o recorde de mais jardas na história do Baltimore Ravens por um tight end, era de 855, ele está com 926 nesse momento, e muito provavelmente vai ser o primeiro jogador desde 2015 do Baltimore Ravens a superar as 1.000 jardas recebidas numa temporada. Não foi o Mike Wallace. Então, a temporada do Andrews é espetacular, é o melhor, para mim, All Pro First Team, sem dúvida nenhuma, é o melhor tight end da temporada. O Kelce, mesmo número de alvos, está produzindo um pouco pior do que ele, não é nada absurdamente pior, mas é um pouco pior, é menos jardas, menos touchdowns. O George Kittle perdeu muitos jogos por lesão, então não dá para competir nesse caso. Então, para mim, é inquestionavelmente o melhor tight end da temporada. Vale Mark Andrews. E mais um ponto. Tyler Huntley está consolidado como um grande reserva. Tá? Eu acho que assim, ele já mostrou nessa temporada como que ele é capaz de manter esse ataque operacional, pelo menos, na ausência do Lamar. Tá? É um cara que tem a capacidade de fazer basicamente as mesmas coisas que o Lamar, num nível pior, né? Que é o que a gente já falou em outros podcasts, mas eu acho que ele ganhou muito dinheiro nessa off-season. Eu acho que ele vai ter uma oportunidade melhor quando virar free agent, eventualmente. Talvez, quem sabe, virar um titular aí na liga, dependendo do time que for buscar. Tá? Eu acho que ele é um cara que ganhou dinheiro nessa temporada agora. E ainda pode ter mais uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Porque se o Lamar não jogar, por exemplo, na próxima semana contra o Packers, ainda está em aberto. A gente vai falar mais sobre isso. Ainda está em aberto.
ele pode ser titular, e se fizer um bom jogo, vira até talvez uma possibilidade de uma troca. Até porque pode ter gente interessada em pagar por ele. Não sei até que ponto isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. E aí, se alguém de fato tiver interesse no Greg Roman virando um técnico principal, ele pode ser o jogador também. Então tem várias possibilidades. Ele pode se valorizar ainda mais dependendo do que acontecer daqui para frente, considerando que ele pode ter mais tempo de jogo. E sobre o Andrews, só para fechar, o Andrews é para mim o MVP do Ravens na temporada. Fecho embaixo assino embaixo com essa colocação, e eu diria também Tyler Huntley no New Orleans Saints. Você ouviu primeiro aqui. E já que estamos falando de Lamar Jackson, bom lembrar, vamos dar aqui a atualização. O John Harbaugh comunicou a respeito do que o Lamar Jackson sofreu. Foi uma torção leve no tornozelo direito. Pelo que eu vi, dando uma olhada no Twitter, entenda-se eu fui lá conferir o que a Nájila Freitas falou a respeito. Aparentemente as previsões são as mais otimistas dentro do que se pode esperar. Foi uma lesão leve, esse tipo de recuperação, se eu não me engano, leva de 1 a 2 semanas, e dependendo do nível, talvez ele até jogue contra o Green Bay Packers. Atrás dessa linha ofensiva, eu particularmente não arriscaria. Deixa o Tyler Huntley jogar contra o Green Bay. Já vai ser um jogo dificílimo, chance de derrota é grande, então deixa o Tyler Huntley lá fazer a mágica dele, e é isso aí. Cara, eu sinceramente, sobre a questão do Lamar, só para também botar um ponto, obviamente não tenho competência médica nenhuma para analisar, acho que os caras sabem, mas se ele tiver o mínimo de condição de jogar, ele vai jogar. Acho que isso não é nenhuma questão. Se você tem uma condição de botar o seu quarterback titular e o melhor jogador da sua franquia em campo, você vai botar ele, porque eu acho que faz sentido o que você falou, porque o jogo mais importante é contra o Cincinnati Bengals. Ganhar do Packers seria lindo, apesar de muito difícil, mesmo com o Lamar se ele tivesse 100%, mas teria um impacto relativo só na temporada. Uma vitória contra o Cincinnati Bengals na semana seguinte fora de casa seria crucial para as nossas pretensões. Seria uma vitória muito importante para a gente brigar por playoff, por exemplo. Uma vitória na outra conferência não teria tanto impacto no que a gente quer quanto uma vitória contra o Cincinnati Bengals. Então, se você, entre aspas, puder abrir mão de um jogo que seja do Packers e não do Bengals, foque no Bengals. Acho que nesse sentido faria, mas você não deixa de botar o seu melhor jogador em campo se ele tiver a condição de jogar. Então eu acho que o Lamar vai pro jogo. Tá certo. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Vamos falar agora da atuação da defesa nesse jogo, e eu queria dar os parabéns ao Anthony Everett, que foi tão malhado, foi tão trucidado, foi tão escrutinhado pela torcida do Baltimore Ravens e conseguiu forçar uma interceptação depois de, 7 jogos. Eu acho que faz umas 7 partidas que o Baltimore Ravens não consegue fazer isso. E é interessante como nós estamos vendo, se tem um setor que está mostrando a cara da resiliência do Baltimore Ravens, esse é o setor defensivo. Perdeu Marcus Peters, perdeu o Marlon Humphrey recentemente, Calais Campbell teve que sair da partida por... Foi uma concussão ou foi uma outra lesão? Agora eu não me recordo da saída do Calais Campbell. Foi coxa. A concussão foi no outro jogo contra o Browns. Sim. Enfim... perdeu também o Calais Campbell, e mesmo assim conseguiu segurar o Cleveland Browns. Tá certo, o Cleveland Browns não é aquele ataque estelar, mas é um ataque muito bom, né? Venhamos e convenhamos, principalmente o corpo de running backs desse time, que é um absurdo, talvez hoje o melhor corpo de running backs da liga. Mas, cara, tá legal, tá interessante de ver. Lembrando também que perdemos o DeSean Elliott, ainda assim uma perda significativa, mas é bom ver que a defesa aos trancos e barrancos está ali se encontrando. É uma pena que isso veio no momento em que o ataque não está conseguindo desempenhar direito e não está conseguindo fazer aquilo que nós víamos falando tanto lá no começo da temporada, que a gente olhava assim, putz, olha como esse ataque empolga e tudo mais, apesar dos pesares. Enfim, Gelli. Foi isso.
vai muito na tônica do que eu falei na semana passada, né? O time do Ravens, ele nesse momento, ele tá dependendo mais da defesa para segurar o placar do que no ataque para correr atrás. Ele mudou completamente a trajetória que vinha se mostrando no começo da temporada. Eu acho que a defesa merece muito mérito, cara, pelo trabalho que ela tem feito, né, nesses últimos, sei lá, nessas últimas 6 semanas, 1 mês e meio, por aí. Cara, nesse jogo cederam 17 pontos. Desses 17 pontos, todos foram no primeiro tempo. Segundo tempo não tomou nenhum ponto. Manteve o time vivo no jogo. Conseguiu interceptação. Tá certo que ali foi um lançamento horrível do Baker Mayfield no colo do Everett. Tá certo também que esse jogo era favorável para a questão do Ravens não ter mais um grupo de cornerbacks profundo. Tem um grupo de cornerbacks péssimo nesse momento, né? Depois de perder seus 2 melhores. Então, porque, né, o Browns não tem um grupo de wide receivers dos melhores. Eles gostam de usar uma formação mais pesada, e isso vem de encontro com essa característica da defesa de Baltimore, né? Nesse momento. Mas assim, cara, também tem que dar muito mérito para a defesa terrestre, especialmente, tá? Porque em 2 jogos contra o Nick Chubb, um cara que produziu pra caramba, um dos melhores ataques terrestres da liga, o do Browns, uma linha ofensiva que bloqueia muito bem pra corrida. O Chubb somou o quê? 75 jardas, eu acho, em 25 carregadas contra o Ravens nesses 2 jogos. Então, assim, não é uma produção nem de perto do que se espera de um jogador do nível dele, ainda mais num período prolongado, né, com uma boa dose de carregadas, 2 jogos diferentes, a linha ofensiva bem. Então, assim, a nossa defesa terrestre tem mostrado uma sobrevida, né, nessas últimas semanas, e a defesa aérea vai com desfalques e vindo de uma bye week, né? Cleveland vindo de uma bye week e a gente com desfalques na linha defensiva. Sim, pois assim, nesse momento a defesa é o que tem ajudado o time a se manter nos jogos, mas se enfrentar um ataque com um plano de jogo mais voltado a passar a bola e tentar explorar essa falta de profundidade que o time tem agora na secundária, eu acho que a tendência é a gente ter muitos problemas. E é isso que preocupa, né, para as próximas semanas, porque, na semana que vem vai enfrentar o Davante Adams, né? Tá certo que o resto do grupo do Packers não é grande coisa, né? Tem o Alan Lazar, tem o Marquez Valdes-Scantling, mas não é um grupo assustador, mas tem o melhor wide receiver da NFL, né? O Davante Adams, nesse momento. Na minha opinião, ele é o melhor. E, cara, depois disso tem Steelers, que tem o Deontay Johnson e o Chase Claypool, e tem o Bengals, que tem um dos melhores trios da NFL, no Ja'Marr Chase, o T. Higgins e o Tyler Boyd. E tem o Los Angeles Rams com o Cooper Kupp, que está sendo o melhor wide receiver dessa temporada, né, o mais produtivo por larguíssima margem. E tem o Odell Beckham, ainda tem o Van Jefferson, tem o Tyler Higbee, que é uma opção válida como tight end. Então, assim, o Ravens vai enfrentar ataques aéreos muito fortes daqui para frente também. E quarterbacks de qualidade também, né? Então, assim, cara, é difícil ter um prognóstico muito bom, porque por mais que essa defesa esteja sobrevivendo, fazendo o possível, ela tem entregado, mas a gente consegue ver que isso está no limite, sabe? Que não vai chocar ninguém se aparecer um jogo que a gente vai ceder 45 pontos, sabe? Não me espantaria absolutamente nada. A gente está segurando por um fiapo, né? Aquele limite do fio de cabelo que tá segurando a barra, mas é aquilo. Quando chegar tá começando a ser... É que nem minha voz nesse momento, né? Que tá começando a ir embora. Calma, guerreiro, calma. Então a tendência é que quando pegar ataques aéreos melhores sofra, até porque o Browns explorou a nossa defesa aérea em vários momentos nesse jogo também. Até a interceptação, por exemplo, o Baker Mayfield tinha, se eu não me engano, 14 passes completos em 16 tentados para mais de 100 jardas. Então ele estava conseguindo encontrar os espaços, e é natural. A gente tem um cornerback que foi uma escolha de 3ª ou 4ª rodada no Everett, um cara que não foi draftado, foi dispensado do Dallas Cowboys. Estamos falando do Dallas Cowboys
que tem tantos problemas na posição, né? Então, a tendência é que a gente seja explorado. Entre os safeties, a gente tem um calouro de terceira rodada também, final de terceira rodada, fora do top 100 de escolhas, tendo que se adaptar à posição de free safety. Até tá evoluindo, mais um bom jogo do Brandon Stephens, aliás, diga-se de passagem, mas é uma secundária inexperiente e que carece de talento mesmo. No banco você tem Kevin Seymour, que não sei lá de onde é que veio, o Robert Jackson, um completo desconhecido, ninguém nem sabia que eu estava na franquia até semana passada, e aí é muito difícil você competir com um time que tem um mínimo de talento na posição de wide receiver. A tendência é, de fato, que a gente seja explorado pelo ar em várias circunstâncias. E acredito até que o Wink mesmo fez algumas adaptações. Ele começou o jogo abusando de marcação homem a homem, blitz, como ele sempre fez, e não estava dando certo. Assim. O Westry até teve o lance da interferência, por exemplo, que já foi uma marcação homem a homem muito feita pelo Westry no Jarvis Landry, mas em geral ele estava sofrendo. Obviamente ele vai sofrer, isso é natural. O Everett, dentro das condições, ele estava até conseguindo produzir decentemente, fazendo algumas boas coberturas, teve a interceptação, ele desviou o passe que quase virou interceptação logo depois também. Então, até que ele vai ter menos alvos a partir de agora. Ele é o wide receiver, ele é o cornerback que mais teve alvos na cobertura dele na temporada da NFL, entre todos os times. Com o Westry do outro lado, eu imagino que esse número vai diminuir bastante daqui para frente. Os times vão tentar explorar o outro lado da defesa, que tem um cornerback talentoso. O Jimmy Smith, aparentemente, ele foi cortado do jogo porque o filho dele estava nascendo. Então a tendência é que ele esteja ativo nas próximas semanas. E aí pode ser experiência até para ajudar esses caras e tudo mais, para que a gente não fique tão necessitado. O Tavon Young não fez um bom jogo também, ele teve seus problemas, teve faltas. Ele estava na cobertura do touchdown do Jarvis Landry no começo do jogo, o único touchdown dele na temporada, diga-se de passagem. Então, o natural é que a gente vá sofrer. Isso aí já é esperado, mas o lado bom é que nossa defesa terrestre está funcionando muito bem. E aí, palmas para Justin Ellis, fez um excelente jogo novamente. Então ia ter o primeiro sack dele, mas o Harbaugh anulou em nome do bem do time, né? Primeiro sack da carreira do Bradley Boston, um strip sack, inclusive. Patrick Quinn tá melhorando a cada semana. Se for ver as tapes da defesa nesse jogo, várias leituras muito bem feitas, infiltração no backfield muito, muito boa. Tyus Bowser tá segurando bem as pontas da linha, tá jogando muito bem. Ele conseguiu pressionar o Baker Mayfield várias vezes, não virou um sack, mas apareceu fazendo as pressões dele. Então, muitos jogadores evoluindo nesse front seven. O front seven tá virando a solução por um lado, enquanto a secundária, que era a solução, tá virando um problema no outro, por força maior, não por falta de talento. E a defesa está segurando as pontas, dentro do que ela pode fazer com todos os desfalques que ela tem até aqui. Falta o ataque ajudar e começar a produzir mais. Sobre o Green Bay Packers, rapidinho, nesse momento o Green Bay é favorito para o jogo de domingo por 5 pontos. Sim, estamos entrando como underdog nesse jogo. E o over-under tá em 43 pontos e meio. É isso. Mais considerações sobre a defesa, gente? É isso. Fechamos aqui o confronto contra o Cleveland Browns. Continuamos aqui na torcida para que dias melhores apareçam. Desculpa. Eu quero puxar aqui o gancho, então, pro Giba explicar esse tweet polêmico que ele fez agora, hoje, mais cedo, de que Brandon Stephens é melhor do que Deshaun Elliott. Elabore, meu querido. Se defenda, vai. Assim como eu fiz no Twitter, eu me defendo aqui, sim. O Brandon Stephens, estamos falando de um jogador que até outro dia jogava de running back, que mudou de posição de novo quando chegou na NFL. O índice de eficiência dele na cobertura é tão bom quanto é o do Elliott no quarto ano da NFL jogando como free safety. O Elliott, para mim, poderia ser um ótimo strong safety. De free safety, ele não funciona, basicamente. Não funciona. Ele não consegue fazer... não aproveita as melhores valências que ele tem no jogo dele. O Martindale tentava trabalhar com ele e o Clark alternando em blitz, até para otimizar o funcionamento dele, que acabava limitando a defesa. Eu acho que o Stephens, com o potencial físico que ele tem, que ele é um cara muito rápido, ele chega muito bem. Você vê que ele liderou em tackles novamente nesse jogo. Foram 8 tackles totais no jogo. Acho que é uma estatística que não diz muita coisa sobre o desempenho defensivo, mas ele estava sempre chegando na jogada,
quando estava por perto. E ele tem um potencial absurdo também. E acho que o desempenho dele não deixa em nada a desejar do que era o Elliott. Isso diz muito mais sobre o Elliott do que sobre o Stephens. O Stephens ainda é um jogador em desenvolvimento. Mas eu acho que o Elliott, em termos de cobertura, deixa muito a desejar. Ele é um jogador explosivo, mas que erra demais os ângulos de tackle, toma decisões erradas. Ele fez um jogo muito bom na temporada, que foi o jogo contra o Chargers, e só. Teve muitos problemas físicos, obviamente, isso atrapalhou o desenvolvimento dele, era um jogador de muito potencial, mas eu acho nesse momento eu confio mais no Stephens no prazo do que no Deshaun Elliott. Eu acho, não, na minha opinião, eu tenho certeza. Isso aí, Giba Pérez, polêmico. E já que estamos falando de safety, eu não podia deixar passar essa. Tony Jefferson volta a vestir roxo e é mais um Baltimore Raven. Claro que ele está vindo para o practice squad e tudo mais. Porém, fica aí a nota de que estamos de volta com o senhor Tony Jefferson. O que isso vai representar no futuro, não sabemos, tá? Eu não duvido nada que ele jogue um outro jogo, mas é isso. É isso. Black and purple, black and purple, black and purple. Crab cakes and football is all we do. In the land of Raymond Berry and Johnny U. Crab cakes and football is what we know. As we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. E com essa observação fechamos por aqui, né? Acho que conseguimos passar a limpo tudo o que aconteceu nesse jogo entre Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação, pela presença, pelos comentários. É isso, meus queridos, tamo junto. Valeu, forte abraço, até a próxima. Sempre um prazer estar com vocês. Até a gravação do preview contra o Packers. É isso aí. A gente volta ainda essa semana, se tudo der certo, para falar sobre Baltimore Ravens e Green Bay Packers. Você que ficou até aqui conosco, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e até mais.